Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Caminho das Pedras, canal dedicado a agregar conhecimento. Dando prosseguimento ao nosso projeto, hoje nós vamos criar as tabelas que serão utilizadas no nosso site dinâmico. Você vai criar sua base de dados e as tabelas de acordo com as ferramentas que você estiver usando. Se você estiver usando o XAMPP ou o AMP, você vai utilizar o PHP MyAdmin. No nosso caso, nós vamos usar um recurso do Laravel, que são as migrations. Através das migrations, nós podemos construir esquemas de estruturas das tabelas da nossa base de dados, para que então possamos criá-las. Vamos ver aqui na pasta Database, Migrations. Então aqui nós já temos alguns modelos que são criados por padrão pelo Laravel. Então nós temos aqui a Migration Users, Migration Password Resets e a Migration Filed Jobs. Muito bem, estas migrations nós não vamos utilizar. Então vamos excluir, excluir e excluir. E nesta pasta nós vamos criar as nossas migrations. Para criar as nossas migrations, nós precisamos executar o seguinte comando: php artisan make migration e vamos criar a seguinte tabela: T usuários. Vamos dar um enter. E aqui temos a nossa Migration T usuários criada. Vamos ver na nossa aplicação Migrations. Então temos aqui a nossa Migration T usuários. Vocês podem notar que aqui nós temos a Public Function Up e a Public Function Down. A Function Up, ela é responsável por criar a nossa tabela a partir de um esquema de estrutura. E a Public Function, ela é responsável por fazer um drop na tabela. Isto é, excluir a tabela. Vamos fazer o seguinte agora. Vocês viram que o comando que nós utilizamos aqui foi Migration T usuários. E nós tivemos como retorno essa migration aqui. Então vamos excluir. E vamos usar um outro comando. Vamos usar php artisan make migration. E aqui nós vamos colocar create underline. Aqui será o nome da nossa tabela, underline table. Ok? Este aqui é o comando para criar a migration do modo que nós vamos ver agora. Então aqui nós vamos colocar a nossa tabela T usuários e executar, enter. Muito bem, vamos ver de novo no nosso projeto. Então ele já criou a nossa migration, já com o esquema create T usuários, com os seguintes campos: table id e table timestamps. E aqui embaixo ele já criou também o esquema drop file exists. Isso é, se nós quisermos excluir esta tabela através dessa função, esta tabela será deletada ou um drop. Aqui já temos um dos campos, que é o id. Como nós não especificamos o tipo de campo, ele já vai criar o campo id como big int, autoincremento e chave primária. E aqui nós temos table timestamps,
que quando nós executarmos essa migration, ele vai criar dois campos onde serão colocados a data e a hora da criação do registro, da inclusão do registro, bem como também a data e a hora da alteração do registro. Então, a partir daqui, nós vamos criar a nossa tabela usuários. Os outros campos que precisamos colocar aqui seria, vamos copiar aqui para facilitar o trabalho, table, string, usuário, ponto e vírgula. Como nós não especificamos o tamanho da nossa string, ele colocará por padrão 255 caracteres para o tamanho dessa string. Vamos colocar um outro campo do tipo boolean. Boolean é verdadeiro ou falso. Boolean, abre aspas, fecha aspas, ativo. Nós podemos colocar aqui o valor default deste campo. O default deste campo será 0. O 0 significa false. Então, o que vai acontecer? Sempre que eu incluir um registro nessa tabela, se eu não colocar um valor para o ativo, o padrão dele será 0. Continuando. Agora vamos colocar string, nome, no label true. Aqui eu estou informando que quando esse campo for criado, ele aceitará valores nulos. Se eu não especificar no label true, então ele colocará como se ele não aceitasse valores nulos. Nosso próximo campo será char. Abre e fecha parênteses. Nick, ou nickname, que nós vamos ter o nickname do usuário. Um apelido, né? Como eu coloquei char, então quer dizer que aqui eu vou querer só 40 caracteres. E vamos colocar no label true. Aqui não tem aspas. Ok? Então, o nick será tipo char com 40 caracteres. Depois nós temos senha. Como eu não vou especificar o tamanho, ele será 255 caracteres. Função, a mesma coisa. Vamos colocar agora o campo celular. Char, celular. Aqui nós vamos especificar ele com 15 caracteres. E o valor pode ser nulo. Agora vamos colocar e-mail. Vamos colocar foto, boolean, foto, default, 0. Por que 0? Porque nós só vamos poder atribuir a foto a um usuário depois que ele já tiver sido criado. Aqui vamos colocar
string nome foto. Porque caso exista um nome de uma foto, exista uma foto para o usuário, então foto será igual a 1 ou verdadeiro. E aqui no label será true. Agora já temos estes campos aqui. Agora vamos colocar as permissões do usuário. Boolean permissão 001 default 0. Isso é falso. Então aqui 2, 3, 4 e 5. A princípio serão só 5 permissões. Depois, se nós precisarmos de mais, nós podemos acrescentar. Opa, temos 2 vezes aqui foto. Vamos tirar aqui. Então aqui está o esquema da nossa estrutura. Porém, antes de nós criarmos as nossas tabelas, utilizando as migrations, nós temos que criar a nossa base de dados. Nós ainda não temos uma base de dados. Se você está usando o phpMyAdmin, aí você vai ter que verificar como criar essa base de dados. No nosso caso, nós vamos clicar com o botão direito, criar novo banco de dados. Aqui nós vamos colocar site dinâmico. E aqui o tipo, o padrão, né, a colação, vamos escolher UTF, Unicode, UTF-8, Unicode CI. Por que este padrão? Porque este padrão aceita acentuação gráfica da língua portuguesa, ok? Beleza? Site dinâmico aqui está. Agora vamos voltar ao nosso terminal e vamos executar. PHP artisan migrate. Muito bem. Então nós podemos ver aqui que ele criou a nossa tabela de usuários. Mas ele também criou outra tabela. Vocês podem notar aqui, ó, que ele criou uma outra tabela. Vamos aqui na nossa base de dados. Vamos refrescar. E aqui nós temos, ó, Personal Access Tokens. Esta tabela ele gerou automaticamente. E essa tabela ele também gera automaticamente. Essas tabelas não devem ser excluídas, tá? Esta aqui, inclusive, é muito importante. Esta tabela, ela controla as migrations que foram executadas. É tipo um arquivo log do sistema. Então aqui nós temos ela criando a tabela TUsuários e a tabela Create Personal Access. E aqui nós temos a nossa tabela TUsuários. Vamos ver a estrutura dela, aqui está. Exatamente como nós informamos lá no esquema da migration. Esse created at e update at, ele é resultante deste campo timestamps. Como eu disse, este campo ele vai guardar a data e a hora que o registro foi efetuado, né, que foi incluído. E este aqui vai armazenar a data e a hora em que o registro nessa tabela foi alterado. Agora é o seguinte, vamos excluir estas tabelas. E vamos prosseguir nas nossas migrations, criando os esquemas da estrutura das outras tabelas, que nós temos mais tabelas aqui para fazer. Então, vamos aqui e vamos criar a nossa próxima tabela
que seria AT artigos. Então, vamos digitar PHP Artisan make, dois pontos, migration, create, underline, T artigos, underline, table. Pronto, criamos a nossa migration T artigos. Podemos vir aqui agora e atualizar esse esquema aqui. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, copiar. Primeiro item, table, integer. E vamos colocar aqui idPy. E vamos colocar como default 0. Agora, nosso próximo campo é boolean ativo. Default 0 também. Não, aqui vamos deixar default 1, para que quando o artigo seja criado, ele já vem ativado. Muito bem. Agora, próximo campo, ordem. Vamos deixar default 0. Próximo é char. E aqui nós vamos colocar tipo. E aqui como default nós vamos colocar entre aspas i. Esse tipo aqui do artigo é tipo interno ou externo. Próximo, string, título. E aqui vamos colocar no label true. Aqui string também, menu, aqui nova string, URL, nova string, title, nova string, link. Aqui é keywords, então aqui nós vamos colocar medium text. Keywords. E aqui no label não precisa. Porque medium text, ele sempre aceita, por padrão, ele aceita valor null ou nulo. O próximo é descrição. Medium text também. Boolean principal.
boolean é título ativo. O principal aqui nós vamos colocar por padrão 0, que nós só teremos uma página principal no site. Muito bem. Aqui está então o esquema da estrutura da nossa tabela de artigos. Vamos aqui no na nossa base de dados. Não temos nenhuma tabela. Então vamos fazer o seguinte. PHP Artisan Migrate. Então ele criou a tabela T usuários e criou a tabela T artigos. Voltamos aqui. Então nós temos T artigos e T usuários. Aqui nós temos na Migrations, nós temos as tabelas que foram criadas, T usuários e T artigos, ok? Vamos prosseguir agora. Agora nós vamos criar a tabela conteúdos. Então vamos aqui, create T conteúdos. Enter. Muito bem. Agora T conteúdos. Vamos começar a trabalhar agora nesta aqui. Então aqui table integer e de artigo. Boolean ativo. Default 0. Aqui é ordem. Default 0. Aqui nós temos tipo char, tipo, vírgula 1. Então este campo tipo terá apenas um caractere e o default será entre parênteses T. Pois nós temos aqui tipo string, nome, e aqui no label true. E aqui por último, medium text conteúdo. Aqui eu não preciso colocar que ele aceita nulo, pois ele já pode ser nulo por padrão. Ok. Vamos à próxima agora, que é a de módulos. Então vamos aqui, para não ter que reescrever tudo de novo.
módulos. Criada então a migration módulos, aqui está, e vamos começar. Table string, nome módulo. No label, true. E aqui nós temos PHP módulo no label true também. Agora vamos à nossa migration configs. Falando nisso, por que não o nome config? Porque o Laravel ele só aceita tabelas no plural, ele não aceita no singular. Então tconfig ele não criaria. Portanto, nós devemos colocar sempre no plural. Então aqui migration tconfigs. Criada a migration, agora tconfigs. Table string, endereço, no label, true. Aqui complemento. Aqui bairro. Cidade. Estado. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar char e vamos colocar aqui 40. Depois nós temos aqui char CEP. Nosso CEP são 9. Telefone. Quinze. E aqui, e-mail. Muito bem. Tconfigs pronto. Nossa próxima tabela agora seria redes. Muito bem. Vamos ver. Redes. Table string. Nome. No label. True. Rede. Ícone.
e ativo. Então aqui é boolean. Ativo. Default 0. Vamos executar. Vocês podem ver, ó, que ele executou as migrations tconteúdos, tmódulos, tconfigs e tredes, mas ele não executou as migrations tartigos, tconteúdos e tusuários. Por quê? Porque aqui na base de dados, ó, aqui na base de dados ele tinha já artigos e usuários. Então ele apenas executou os outros, porque os outros não estavam aqui neste arquivo de log, ok? Muito bem, nossas tabelas já estão criadas e a partir da próxima aula nós já começaremos a criar o nosso painel de controle. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau!